Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, feliz Dia das Mães para todas as mães, todas as mulheres, neste dia 10 de maio de 2026. E também temos o santo privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor, segundo domingo do mês de maio. Então, estamos reunidos, agradecidos ao nosso Deus e também esta sempre breve e curta meditação traga edificação para cada um de nós e conforto ao coração de todos aqueles que nos veem, e o Senhor assim, com certeza, trabalhará em cada coração. Vamos orar inicialmente. Nosso soberano e nosso amado Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Senhor é conhecedor de todas as coisas lhe estão patentes e nada lhe está oculto. O nosso ir, o nosso estar e o nosso voltar, o Senhor tem abençoado. O Senhor tem nos guardado e protegido e abençoado com todas as tuas bênçãos em mais uma semana que se passou. Por tudo que o Senhor tem feito em favor de cada um dos teus servos que amam a tua santa palavra, abençoando com o local de trabalho, abençoando o trabalho das mãos de cada um, concedendo saúde e forças, ó Deus justo, santo e bom. E se estamos reunidos aqui é para compartilhar a tua santa palavra, para poder compartilhar a tua palavra com o teu Espírito Santo, trabalhando em cada coração, que não seja as minhas palavras, mas a tua santa palavra, e essa nós sabemos que não voltará vazia. Fala com cada um dos teus santos servos nesta noite, neste dia, aqueles que estão nos vendo neste momento. Concede a tua graça maravilhosa da tua resposta em tempo oportuno, restaurando, renovando, Senhor Deus e Pai, concedendo o pedido e a petição do coração de cada um dos teus servos, dos teus santos, dos teus filhos, ó Pai do teu povo. Te bendizemos, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade e te pedimos a tua santa presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, este dia foi para nós já um dia grandemente abençoado e agora temos esta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos reunidos e que o Senhor dê sabedoria, discernimento, compreensão e entendimento da palavra e vamos aqui compartilhar. O nosso tema é o seguinte: o que estava oculto, ou seja, o que estava, mas não está mais. Mas para muitos ainda está oculto. E o nosso texto, para a nossa meditação, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual escreveu Mateus, capítulo 13, dos versículos 34 e 35. Bem conhecido dos nossos irmãos, mas aqueles que puderem acompanhar na sua Bíblia, por gentileza. Assim está escrito, Mateus 13, 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém. Então, aqui está o nosso Senhor e Salvador Jesus, já aplicando as palavras e tornando real as promessas do nosso Deus, já registradas no Antigo Testamento, sobre o que ele viria fazer e o que ele fez e permanece fazendo neste mundo presente. Abrirei a minha boca através de parábolas. E, com certeza, as parábolas, para muitos, ainda são coisas ocultas. Muitos, pela misericórdia do Senhor, têm a direção do Espírito Santo para dar entendimento a essas parábolas do Senhor Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 227, 227, e o hino de número 340.
Um, dois, três. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. O coro. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, sim, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém? Para não esquecer, para sempre nos lembrar que nós poderemos vencer o pecado desde que tenhamos o Espírito Santo habitando em cada um de nós e nós dermos a prioridade a Ele todas as vezes que o pecado de tão perto nos rodeia, mas devemos ser revestidos do Espírito Santo do Senhor para poder louvar Ele com alegria. O pecado na cruz foi vencida e cada um de nós, pela fé, podemos vencer, e porque estamos sujeitos a todos os tipos de tentações de todos os homens, de todas as épocas, de todos os tempos. O segundo hino, o hino de número 340, um povo forte. Ok? Vamos lá, meus irmãos. 1, 2, 3. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não seja descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te as visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Olha o coro de novo. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Mais uma vez. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais. Amém. Então, é esta misericórdia que nos acompanha para podermos dizer que nós somos aqueles, um daqueles que, após buscar o dom de Deus, após buscar a presença de Deus, e ele sempre está pronto e ele sempre é encontrado por aqueles que o buscam, então nós vamos proclamar o evangelho e aí nós vamos dizer, eu posso ser um desses, um dos tais, daqueles que proclamam o evangelho e ajudam na obra do Senhor, não somente dessa forma. Este é o mandamento do Senhor, e de proclamar, mas muitas vezes não podemos ir pessoalmente, mas podemos incentivar, contribuir, colaborar de alguma forma para que outras pessoas tenham este privilégio de levar o Evangelho a toda criatura, as de perto, as de longe, as de mais distante. Hoje, perto e longe está um pouco relativo com o advento deste meio de comunicação, que é a internet. Então, aquilo que era muito tempo, demorava muito tempo. Eu lembro, há uns dias atrás, quando eu namorava com essa querida irmã, eu tinha que mandar as cartas saíam de São Paulo e até o interior de São Paulo. E até voltar, até ela escrever e voltar de novo, passava um mês. Então, bom tempo esse, sim. Mas esse daqui já proporcionou uma grande evolução dos meios de comunicação. E hoje, em um segundo, eu não preciso sair daqui do conforto da minha cadeira para conversar com alguém em outra parte do mundo. É uma bênção? É. Em muitos pontos, sim, mas precisamos tomar cuidado com este meio de comunicação. Então, eu agradeço ao Senhor por esta semana, segunda-feira que passamos juntos, que o Senhor esteja recompensando a cada irmão, a cada irmã que ali esteve, as nossas desculpas, o perdão de vocês para cada um de nós, que em algum momento não fizemos de acordo com o esperado,
e, evidentemente, existiram algumas falhas, e muitas vezes eu posso não ter visto, mas os irmãos podem até ter percebido. Mas o assunto está em aberto, podemos conversar posteriormente, com certeza, não é? A nossa filha e os demais irmãos que ali estiveram. Então, agradeço ao Senhor e gostaria das vossas orações em nosso favor, para que possamos continuar, então, fazendo a obra do Senhor, e que o Senhor, então, esteja abençoando continuamente a cada um dos servos que tem estado conosco, aqueles que neste momento estão nos vendo pela internet. Que o Senhor ali esteja abençoando a cada um, abençoando as autoridades deste país, do nosso querido Brasil, e aonde estiverem os servos do Senhor, que os dirigentes tenham sabedoria, discernimento e conhecimento para que possamos ter paz. Assim está na palavra do nosso Deus. Vamos ouvir juntamente conosco nesta noite. Graça e paz, estamos mais uma vez, né, reunidos aqui, parece que foi outro dia, né, mas já faz um tempinho, né, passou rápido, mas foi muito bom, pastor. Nós queremos mais uma vez agradecer, né, por tudo, todos os irmãos presentes, todo o carinho, né, que todos tiveram, né, nós agradecemos muito mesmo e continuamos firmes nessa nossa jornada, né, seguindo, carregando a nossa cruz. Agradecer a Deus, né, por estar voltando ao trabalho aos poucos, né, e Deus pedindo para que abençoe o nosso trabalho, as portas se abram, e que Deus colocou no meu coração, né, onde colocar a planta dos vossos pés seja abençoado, né. Nós temos lutas todos os dias, né, então todos nós, né, que nós possamos levar essa palavra no nosso coração, né, para que o inimigo ele não cresça, não tenha força, né, sobre a nossa vida. Continuo pedindo oração pelo meu filho, meu neto, está todo mundo bem, pela a minha sogra, né, a Lídia, e pelas mães, né? Também parabéns a todas as mães, né? Que Deus continue abençoando. Aquelas que não são mães biológicas, mas que tenham filhos espirituais. Eu creio nessa palavra, né? Que elas possam ter filhos espirituais, para a glória e louvor do Senhor. E quero pedir também oração por uma coisa que a gente está para resolver, um assunto pendente, né, do passado aí, que precisa ser resolvido, né, e a pessoa não está nos respondendo à altura, né, mas que Deus toque no coração dela, até essa pessoa precisa de Jesus, né, que tem problemas com casamento e outras coisas mais, mas que a gente... É Silvia o nome dela? Uhum. Silvia, né? Vamos orar pela Silvia, eu peço, tá? Agradecendo também o Gregory, né? A Silvana lá dos Estados Unidos, que a gente sempre pede oração, né? Deus tocou no coração dele, ele tá mais... Essa semana ele tá mais animado. Aceitando, né? Os propósitos de Deus, né? As lutas, que são bastante, né? E continuar agradecendo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Hein? Paz, irmãos. Nossa, meu irmão marido aqui falou tanto que não deixou um tema para mim. Né? Coisa de casal, vamos ter que falar mais. Agradecer mesmo, pedir por mais essa semana, pedir saúde, sabedoria para todos nós, discernimento, que a gente possa, através das nossas ações, levar os irmãos a Cristo. Porque às vezes não são palavras, né? São as ações, as atitudes que diferenciam. Porque não adianta você só, eu costumo brincar, usar a Bíblia como desodorante, ficar debaixo do braço e... Agradece da obra. Né? E agradecer da obra. Obra. Ah, sim, a obra aqui de casa que eles estão fazendo está indo rápido, mais rápido do que esperado. Continuo abençoando os irmãos que estão fazendo, né? E é isso, agradecer a todos e pedir oração, as mesmas que o meu marido. E muito obrigada aos irmãos, né? Pra gente foi uma bênção, uma alegria muito grande, que eu postei uma foto nossa no Face. Eu não sou muito de postar minha vida pessoal. E aí uma conhecida, ué, marido novo? Eu falei, não, o marido é o mesmo, só que agora de barba.
Porque a última foto que eu postei, nossa, ele estava sem barba. Como se eu estivesse trocando de marido toda hora. Né? Então, obrigada pelo marido, que dá para trocar. A paz, irmãos. A paz dos irmãos. Primeiramente, agradecer pelo encontro que Deus nos deu segunda-feira, né? Deus nos acompanhou aí e voltamos em paz, graças a Deus. Agradecer pela vida de cada um que esteve ali presente, né? E para que Deus nos dê uma semana abençoada, né? Deus sabe o que a gente está precisando para que interceda por nós, né? Esse é meu pedido. A paz dos irmãos, né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar, né? Que, como o Anderson falou, né? Deus sabe o que está precisando, então, né? Tá tudo nas mãos dele, né? No tempo dele. E agradecer pela semana que se passou. E acho que é isso, né? Agradecimento mesmo. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. 横浜の友達の奥さんが目の手術をするっていう話だったんだけども、まだ連絡が来ないんで、連休明けにちょっと連絡しようかなと思ってるんですけども、ちょっと心配してるんですけども。まあ、それが一番の心配事で、きちんと治ってればいいんですけども、ただ連絡来ないということは、ちょっと吉報じゃないのかもしれないので、ちょっと心配しています。ちょっとまた改めて後でちょっと連絡を取ってみたいと思います。以上です。以上?それ以外 A paz do Senhor por todos. O 変 meu わってないか。um amigo, a esposa do amigo dele, né? Que vem todos os anos passar ano novo conosco, né? Ele trabalhou junto com ele, né? Muito tempo. Então a esposa ainda é nova, mais nova que nós, né? Uns 20 anos mais ou menos. 20歳はかよね、私らよりね。いや、そんな、俺より、奥さんはもうそうだね、10歳以上だし。10歳以上だよ。10歳以上. Mas tem problema de catarata e ainda não tem resposta, né? Então não sabe se já operou, se não operou. Gostaria que eu continuasse orando por ela. E aquele outro amigo, né? Também de Barak também. A gente, ele continua estável, né? Gostaria estável, mas no respirador artificial. Então, por esses dois, né? Gostaria que orassem, né? E agradecendo por todas as coisas, né? Estão conosco também os nossos irmãos Sebastião, a irmã Leia e a nossa irmã Luzinete, beleza? Então, a irmã Bianca não pode estar conosco, está trabalhando. Graça e paz a todos. Bom, agradecer a Deus, né, pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que Ele tem nos concedido. E creio que tudo que Ele nos concede é no seu tempo, não no nosso, né? Coisa muito rápida. E agradecemos a Deus por tudo que Ele nos propõe, né? Então, quero pedir oração ainda, que vai entrar desse mês agora, protegendo cada vez mais. Também oração pela minha filha, pelo casamento dela, né? Que se for da vontade de Deus restaure, né?
Mas só Deus para dar resposta para ela, para acalmar o coração dela. E também continuar pedindo também oração pela minha colega dona Sati, né? Fez a cirurgia, está fazendo químio, e Deus possa estar abençoando, cuidar ainda dos filhos dela, né? Esses são os meus pedidos. E é também agradecer a todas as mães, feliz Dia das Mães. Oração. Graças e paz. Em primeiro lugar, só agradecer a Deus, né, pelo futuro, né, por a gente estar vivo, por a gente poder estar reunido nesse momento para com esse culto maravilhoso. E meu pedido de oração é que Deus venha estar abençoando todos os lares, todas as casas onde as mães hoje são pais, ela o provedor da casa, que Deus venha estar providenciando todas as suas, suprindo todas as suas necessidades, né? Aquelas pessoas que estão assim sem recursos, sem ambiente, sem condições, que Deus venha estar colocando ali seus anjos para prover das necessidades, né? Não só lá, mas aqui também no Japão, a gente sabe também que tem muitas mães que também estão com dificuldades. E agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade que a gente está sendo acompanhado pela igreja, sendo acompanhado pelo ministério que nos ampara, que nos dá essa proteção. Muito obrigado a Deus, né? Por tudo que tem feito, que faz e que ainda vai fazer na nossa vida. Quero pedir pelo bispo e pelo bispo pela minha irmã também. Pedir também para que eles continuem protegendo a gente, cuidando da gente. Amém. Só. Obrigado, Samuel. Muito obrigado. Irmã Luzinete e irmão Alexandre. Senhor. Dia das Mães, para todas as mães, de oração pelos meus pais, pelo meu sobrinho Rafael, e por essa família, né, pelo Brasil, e por uma amiga minha, ele, que ela não pode ser mamãe, e ela se comunicou mal. E aí ela foi vontade de adotar uma criança. Então, eu estava por ela. Ela fez esse pedido para mim, e ela pediu para eu fazer então, eu comecei a dar as primeiras letras da Itana, de Deus, para quando essa criança outra, deu uma obrigada por ser poderoso. Amém. Amém. Também fazer ali em Santa Catarina. Irmã Mieko, por Deus. Bom dia, boa noite, Pai do Senhor. Eu também só tenho que agradecer a tudo e a todos pela essa reunião que nós tivemos, que é a quarta reunião da comunização, reunião dos pais, né? E também agradeço também pela próxima dia 24, que a Igreja Senhora Clara nos pediu para dar o testemunho de 10 livros traduzido português e japonês, para fazer o resumo desses 33 anos do trabalho da igreja. Amém. Onde vamos estar? 5 minutos, né? Porque 5 para mim. Como estamos treinando para que Deus nos trabalhe, né? E realmente agradecer a Deus pelo Japão, pelo Brasil também, que necessita muito de graça, né? Agradecimento a Deus. Então, todas as nações onde estiverem os servos do Senhor, ali o Senhor esteja abençoando, ainda que imerecidamente, que não somos merecedores de nada, mas devemos interceder em favor daqueles que estão em países em que a situação é mais rígida do que a nossa com relação à exposição do Evangelho. Ou seja, o Senhor esteja ali abençoando grandemente.
Soberano e amado Deus, mais uma vez agradecidos a Ti por esta oportunidade de estarmos reunidos em união e comunhão com esses Teus filhos, ali onde quer que eles estejam, Senhor meu Deus e Pai. O Senhor está vendo o coração de cada um. Ao nosso irmão Carlos, a nossa irmã Harumi, Estilar, esta família que pertencem, o Senhor esteja ali concedendo a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua proteção, estendendo as Tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Carlos, ali no Brasil, a cada um daqueles que lá estão, aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que lá estão, o Senhor com certeza se agrada daqueles que buscam a Tua presença, para que cada um deles também possam ser abençoados, assim como o Senhor tem nos abençoado. Estende as Tuas bênçãos também aos familiares da nossa irmã Harumi, todos aqueles pelos quais ela tem o seu pedido de oração. Ao nosso irmão Anderson de Almeida, a irmã Keiko Camaro, sua esposa, a qual o Senhor tem abençoado, tivemos o privilégio de estarmos juntos mais uma vez, e o Senhor os tem abençoado, e sabemos que tudo tem um propósito justo, santo e bom na vida deste casal. Estende as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Anderson, aos familiares da nossa irmã Keiko, que o Senhor ali esteja abençoando, não porque merecem, mas porque o Senhor é benigno, bondoso, amoroso, e o Senhor com certeza se alegra de abençoar a cada um de nós. Estende as tuas mãos também, igualmente, ao nosso irmão Melvin Santana, seu lar, a sua família, que não pode estar conosco, guardando-os, protegendo, livrando todo perigo, todo acidente, todo mal, concedendo, Senhor meu Pai, que possam estar na tua casa, abrigados e juntos do teu amado Filho, Senhor Jesus. Também pelo nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a irmã Maria, que o Senhor esteja abençoando continuamente este lar, dando saúde e forças, concedendo a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão, para que outros possam ser alcançados através destas vidas, aos amigos do nosso irmão Nishimura, aos familiares do nosso irmão Nishimura, a cada um deles possam ser alcançados pela cura, libertação, salvação, restauração, renovação, porque o Senhor é benigno e bondoso e pode fazê-lo, Senhor meu Pai, mas para que o teu santo nome seja glorificado e exaltado. Na vida do nosso irmão Sebastião, da nossa irmã Leia, da sua filha, do seu filho, a cada um desses pedidos, desse jovem Samuel, esteja, Senhor meu Deus e Pai, por misericórdia, atendendo ao desejo do coração desse teu filho, que necessita e carece também da tua presença santa, assim como cada um de nós, ao nosso irmão Sebastião, por todas as tuas bênçãos, o Senhor tem concedido a ele tem um coração agradecido, assim como cada um desses teus santos. A nossa irmã Leia, no seu desejo do seu coração, que a sua filha, a amiga da sua filha e demais familiares, ó Senhor meu Pai, possam ser alcançados por tua salvação, também pela renovação da saúde e das forças. Ó Deus Santo, continua abençoando nossa irmã Luzinete, que o Senhor tem abençoado, que ela permanece, Senhor meu Pai, buscando a tua face em favor do Ezequiel, do Rafael, da sua irmã. Também serve na tua casa, ó Deus, a nossa irmã Janete, igualmente aos familiares da nossa irmã Luzinete, ao seu pai, à sua mãe, nossos queridos irmãos em Cristo, que o Senhor esteja concedendo esta graça maravilhosa de dar energia e força, Senhor, porque já estamos em idade avançada e o Senhor sabe e conhece todas as coisas, de todas as nossas necessidades. Eu creio que o Senhor as tem suprida na vida também de cada um desses teus filhos. Alcança, Senhor, meu Deus e Pai, aos teus filhos da igreja Shinohara, aos teus servos que ali estiveram nesta manhã, aqueles que lá ainda possam estar, aqueles que retornaram ao lar, cada um deles, Senhor Jesus, possa ser por ti abençoados em tempo oportuno. Nossa irmã Bianca, que não está conosco por estar trabalhando, alcança ela ali, Senhor, no seu local de trabalho e abençoa o trabalho das mãos da tua filha, concedendo saúde e forças, e que todas estas bênçãos sejam para a honra, louvor e glória do teu santo nome, e ela também possa testemunhar que foi o Senhor quem fez tudo na vida dessa jovem. Ó Deus justo, santo e bom, pelos nossos filhos, aos nossos netos, aos teus servos,
a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco, aos nossos familiares que estão no Brasil, aos que estão próximos, aos que estão distantes, continue a estar com ele. A todos esses nossos irmãos que nos veem pela internet, Pai, cada lar, cada família possa ser alcançado. Nesta noite, neste lugar, ó Senhor, buscamos a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve, nos atende e nos responde, porque te pedimos, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, os nossos irmãos que muitas vezes não podem estar conosco, que o Senhor ali esteja abençoando alguns que já estiveram e que não podem estar também. Lembre-se das nossas irmãs que têm contribuído, colaborado e ajudado com o culto de oração das irmãs, às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, o horário aqui do Japão. Então, vamos ver alguns pontos importantes sobre este versículo, esses versículos que nós comentamos, porque são importantes para a compreensão de muitas e muitas coisas que hoje, para muitas pessoas, ainda estão ocultas. Mas para muitas pessoas já não são ocultas, porque o Espírito Santo nos tem revelado. Então, o Senhor Jesus se utilizou de parábolas, ou seja, pode ser que alguém não saiba, mas parábola, o Senhor Jesus, e somente ele, se utilizou para explicar algo que era de origem espiritual, dos céus, mas para que as pessoas pudessem entender, então ele falava de uma forma sobre aquilo que as pessoas viam e tinham no seu dia a dia, no seu mundo da época em que o Senhor esteve aqui como homem. Então, ele falou também por parábolas para quê? Para realizar o que foi dito pelo profeta no Salmo 78:2. Então, Salmo 78:2 diz: abrirei a boca em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, quem é que fez isso? Então, isso se fez através do Senhor Jesus, porque foi ele que inicialmente, e não houve no Antigo Testamento, e nem posteriormente, alguém que se utilizasse de parábolas na palavra de Deus. Então, assim, ele fez para mostrar que o seu ministério é a continuidade e o cumprimento do plano de Deus para o homem. Então, se há uma promessa de Deus, essa promessa se cumpriu através de Cristo Jesus. Então, o seu ministério faz parte e é a continuidade do conteúdo do Antigo Testamento. E também, com certeza, ele cumpriu e continua ainda cumprindo o plano de Deus na vida de todos nós, de todos os homens da humanidade. Então, o ensino por parábolas usado pelo Senhor Jesus era para revelar mistérios profundos. Isto é, revelar coisas ocultas desde a criação e que eles não sabiam. Hoje nós temos esta misericordiosa bênção de ter a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, que nos esclarece muita coisa. Nós sabemos, porque foi o Senhor Jesus quem, em todas as situações, revelou a preciosa palavra de Deus já escrita no Antigo Testamento. Então, é uma forma de revelar coisas ocultas e que muitos não sabiam e que muitos ainda hoje desconhecem. E também é uma forma de revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo, desde a criação, para nós, os que creem e que buscam compreender as verdades bíblicas. E não buscar compreender e entender as verdades bíblicas,
para nada não será possível essa pessoa obter alguma resposta lendo as parábolas que o Senhor Jesus disse. Ele vai ler a parábola e vai continuar como se nada acontecesse, porque ele não entende o sentido espiritual daquilo que ele está expondo na sua palavra. Então, assim como o fermento ou a semente de mostarda que o Senhor Jesus utilizou em suas parábolas, o reino de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda, e também silencioso, como o fermento que trabalha em silêncio. Então, o reino de Deus começa pequeno, silencioso e simples, mas cresce e transforma todo o ambiente ao seu redor. Por isso que ele sempre se utilizou, mais que uma vez, de parábolas. Então, Deus sempre teve um plano eterno que estava guardado, tá? Desde tempos eternos, que nós dizemos, ou seja, de eternidade, não sabemos quando, mas este plano que estava guardado, esse plano foi plenamente revelado e manifesto pelo seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio para tornar manifesto para todos aquilo que estava oculto. Então, assim, as verdades do reino de Deus não são descobertas pelo conhecimento intelectual humano, pelo conhecimento, pelos estudos daquilo que não seja a palavra de Deus. Mas, então, reino de Deus, essas verdades do reino de Deus, como eu disse, ocultas para muita gente até hoje, elas podem ser reveladas apenas através da revelação divina da palavra de Deus ou da revelação que o Senhor possa dar a cada um segundo a vontade soberana dele. Então, como é pela revelação divina que nós vamos ter o conhecimento do significado dessas palavras, o que era oculto e um enigma no passado, vamos dizer, para os profetas, tornou-se claro pelo ensino do Senhor Jesus. Ele tornou possível e respondeu com certeza todas aquelas perguntas dos nossos antepassados, dos profetas do Antigo Testamento. Então, para quem tem um coração aberto, a parábola é uma porta aberta. Então, eu quero compreender, eu tenho o coração aberto para aquele conteúdo que está na palavra de Deus. Mas para quem resiste a esta palavra, ela permanece um mistério. Então, se a pessoa não quer saber da palavra de Deus, vai continuar sendo um mistério. E não adianta ir na faculdade ou em qualquer outro lugar, e ela não vai ser possível, não vai ser revelada, porque ela se revela apenas pelo Senhor Jesus. Então, temos que ter conhecimento do Senhor Jesus para poder entender e buscar através do Espírito Santo, como nós louvamos nos nossos hinos de hoje. O poder do Espírito Santo para tornar possível tudo aquilo que agrada a Deus. E nós mesmos não podemos. Então, o reino de Deus deve ser buscado com confiança e fé. Por quê? Pois o reino de Deus é poderoso, mesmo que ele comece pequeno e silencioso. Então, o reino de Deus na terra, como o Senhor Jesus fez uma comparação com o grão de mostarda, com o fermento que leveda toda a massa, mas começa inicialmente bem lentamente, como fazem aqueles que fazem pão atualmente. Então, não põe o fermento na massa e em 5 minutos está pronto. Nós sabemos que não é assim. E também trabalha em silêncio. Não está alardeando nada.
Então, esse versículo também nos diz que existem coisas que foram mantidas em segredo, mesmo antes da fundação do mundo. Sim. Então, em Romanos capítulo 16, versículo 25, nós podemos ler o quê? Romanos capítulo 16, versículo 25, para nos elucidar melhor. Assim está escrito: ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, a pregação do evangelho de Jesus Cristo, conforme a revelação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, através do evangelho que nós temos hoje. E também na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Assim está escrito, Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações anteriores, né? Agora, todavia, se manifestou. A quem? Aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, qual é? Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Então, o maior mistério, como poderia alguém nascer de uma virgem? Muito bem, já podemos dizer, pela presença do Espírito Santo, fazendo, vamos dizer assim, um papel de pai. Então, a virgem deu à luz a um menino, sendo virgem na sua virgindade. Então, algo que estava oculto. E para você que conhece a palavra de Deus, já sabe que foi desta forma. Coberta pela sombra do Altíssimo, pelo poder do nosso Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, o Senhor, aquilo que estava antigamente, em muitas gerações, em alguns séculos, agora se manifestou através de Cristo Jesus, que deu a conhecer a cada um de nós a riqueza da glória deste mistério, que é o próprio Senhor Jesus, já é a glória deste mistério. Então, a palavra de Deus nos ensina que podemos conhecer os seus mistérios e sermos abençoados por ele. Então, conhecer os mistérios da palavra de Deus é muito importante. Não significa que nós vamos conhecer todos os mistérios da palavra de Deus, de maneira nenhuma. É impossível nesta vida presente. Quando estivermos no céu, vamos conhecê-lo melhor, mas não totalmente. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, quanto mais você vai vivendo, vai conhecendo, mas cada vez mais necessita conhecê-lo, porque ele é infinito em todos os seus atributos. Jamais você poderá dizer, hoje finalmente conheci totalmente a Deus. Não tem isso. Não será possível. Então, podemos ver 4 mistérios que foram estabelecidos por Deus para serem uma bênção para os salvos. Tem mais? Sim, tem mais. 4. E uma bênção para os salvos e um mistério para os perdidos. Então, antes de haver pecado, já havia um Salvador. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, assim está escrito. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que vossos pais vos legaram, deixaram para nós. Mas, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, em verdade, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Bom, ele foi manifestado, ele já era conhecido? Sim, ele já era conhecido,
Aqui está escrito, conhecido em verdade antes da fundação do mundo, já na eternidade. Sim, mas que foi revelado no fim dos tempos por amor de nós. Então, naquele dia determinado, a Virgem deu à luz. Então, o cordeiro anunciado, um cordeiro que foi anunciado, um cordeiro que foi enviado e um cordeiro que foi imolado publicamente. Então, anunciado o nascimento, nasceu e padeceu publicamente em nosso favor. Segundo, antes de haver o pecado, já havia a graça salvadora. Antes que o homem se desviasse, já havia a graça para trazê-lo para junto do Pai. Antes que o homem pecasse, já havia a graça para purificá-lo. Também. Antes que o homem se separasse de Deus, já havia a graça para nos reconciliar com o Pai. Tudo isso através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, ele é que fez. Ele que é e trouxe para junto de Deus o homem desviado, para junto do Pai. Antes que o homem pecasse, o Senhor Jesus já estava lá para purificar os pecados, porque ele é de eternidade em eternidade. Então, o Senhor Jesus é tudo e em todas as coisas. Antes da punição da morte, que é o resultado do pecado, já havia a promessa de vida eterna para todos aqueles que creem em Cristo. Então, para aqueles que confessam a Cristo publicamente. Para todos aqueles que se curvam diante de Cristo. Para esse existe uma promessa de vida eterna. E já antes de Adão. Por quê? Porque essa promessa veio através de Cristo Jesus. Então, a promessa de vida eterna, a vida eterna que nós teremos, será junto com Cristo Jesus, com o nosso Deus. E o Senhor já tinha preparado isso antes da fundação do mundo, antes de você e eu cometer pecado, e muito antes de cada um de nós existir. E em quarto, antes do inferno já existia céu. Assim nós podemos ver em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34 nos dá essa certeza de que antes do inferno já existia céu. Ou o céu foi criado e o inferno criado junto? Presta atenção então. Assim está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, 25, 41. Desculpa, agora o 25, 34, agora o 25, 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para Satanás, mas Satanás, no início, ele era um anjo de luz. Então, ele não tinha pecado, então não tinha inferno preparado para ele. Mas, então, o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para você e para mim. Mas, infelizmente, muitos estão indo pelo caminho largo e não pelo caminho estreito, que leva à salvação. Então, o céu que existe como morada eterna para os remidos e para os salvos por Cristo Jesus, por Jesus Cristo. Então, o céu existe como morada eterna, não é temporária como essa que nós temos aqui neste mundo. Então, a morada e o céu também é morada para os justos. O que significa justo? Aqueles que estão como você e eu, sendo aperfeiçoados pela justiça de Deus e não por nossa falsa justiça, porque eu não tenho justiça não faço justiça de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? É bem falso. O céu também
é a morada eterna dos reconciliados com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se esqueça, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a morada eterna dele. Então, o céu existe como morada eterna para os remidos e salvos por Jesus Cristo, para aqueles que estão passando neste mundo por um processo de aperfeiçoamento chamados justos, por causa da justiça de Deus, aplicada ao seu Filho, não por nossa justiça. E o céu também é morada eterna dos reconciliados com Deus, como? Por intermédio, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hein? Então, essa é a maravilhosa certeza da nossa bênção futura. E o resumo é: tudo isso que o Senhor tem preparado, ele foi preparado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Então, lembre-se que tudo aquilo que ali está, ouvidos não viram, jamais passou pelo coração de homem algum, mas é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e é a nossa morada eterna, o céu, através de Cristo Jesus. Vamos à nossa Santa Ceia do Senhor agora, para que possamos participar juntos. Então, o nosso texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Assim eu vou ler Santa Ceia do Senhor. Então, hoje, segundo domingo do mês, temos esse privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor e louvar utilizando do hino 301 da nossa harpa. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, algo que nós devemos ter sempre em mente. Isto que fazemos é em memória. Então, fazer isto. Versículo 24. Fazer isto em memória de mim. Versículo 25. Em memória de mim. Então, é sempre bom sabermos que este ato é um ato que nos faz lembrar, para que não venhamos nos esquecer e para que venhamos proclamar às gerações futuras. Então vamos, como o Senhor Jesus fez, assim está registrado no versículo 24. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Para nós, esse ato simboliza o corpo de Cristo. E o fazemos em memória
de Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Soberano e amado Pai, enviaste o teu único e amado Filho, Senhor Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e entregou-se voluntário a si mesmo para ser morto inocente, uma morte em meu lugar, em nosso lugar. E o Senhor entregou o teu único e amado Filho com um amor incondicional, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Por isso participamos, ó Senhor Jesus, reconhecendo que o teu corpo foi crucificado em nosso lugar, em nosso favor. E nós somos gratos a ti, Senhor Jesus. E somos gratos a ti, ó Pai. No nome santo de teu Filho Jesus, nós te pedimos perdão os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades todas. E, Senhor Jesus, toca no coração de cada um para que possa compreender este ato soberano. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção. Amém. Então participamos e louvamos ao Senhor com 301, primeira estrofe. Assim, 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, beberemos em memória do Senhor Jesus, sabendo que este cálice para nós representa o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado naquela rude cruz para realizar este novo testamento, esta nova aliança, esta aliança perpétua e eterna, que não haverá a necessidade e não será repetida. Então, este cálice é o Novo Testamento no sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Para nós, o fazemos em memória de Cristo Jesus. Mais uma vez, buscamos a Deus. Ó amado Deus e Senhor, para nós, este cálice representa o sangue do teu Filho amado, derramado naquela rude cruz, em nosso lugar, em nosso favor. E com o teu sangue derramado, Senhor Jesus, naquela cruz, compraste homens e mulheres, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações para Deus Pai, em todos os tempos e em todas as épocas. O teu sacrifício é que nos conduz à vida eterna. Por isso te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de termos cada um desses irmãos e irmãs participando do teu corpo e do teu sangue, Senhor Jesus. Em memória de ti, nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos, Senhor Jesus. Amém. Participamos juntos, irmãos amados. E louvamos 4. Sim. 4. 1, 2, 3. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Mais uma vez. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, Altíssimo Deus, maravilhoso Pai, que o teu nome seja engrandecido na vida de cada um desses teus servos, que com alegria e na confiança no cumprimento da tua palavra, estamos aqui reunidos. Que o Senhor esteja abençoando a cada um desses teus servos que puderam participar da Santa Ceia, aqueles que nos veem pela internet também, ó Deus justo, santo e bom. Aqueles que não puderam, concede esta oportunidade de poderem estar mais uma vez participando da Santa Ceia do Senhor, aonde estiverem, ali o Senhor seja com cada um. Que esta graça maravilhosa permaneça na vida dos teus servos durante mais essa semana, acompanhando a cada um dos teus filhos, Pai, neste dia que se inicia, concedendo um dia da tua presença, livrando, guardando, protegendo de todo perigo, todo mal, toda maldade, no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos para mais uma semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus.